Professor, o senhor é um manudo. Não entendi. O senhor é um menudo. Não, rapaz, não, faço não, faço não. Boa noite, professor. Boa noite. Isso não era menudo, não. Isso era Beatles. Eu sei, professor, que não é. Eu sei que não é, mas só faltou isso aí. Ai, 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 tá certo. Eu sei que vocês estavam esperando, na verdade, era um piseiro, né? Vamos embora. De Boa minha noite. parte, eu prefiro isso aí. Beleza. Boa noite a todos. Vamos começar nossa aula de instalações elétricas prediais. Inicialmente, desejo a vocês uma boa noite, que todos estejam bem, que tenham passado um dia melhor ainda, e vamos aprender mais um pouquinho de instalações elétricas, né? Então, hoje, o tema da aula é o interruptor paralelo e intermediário, tá? Fiquem à vontade para perguntar e vamos desenvolver em nossa aula aí com a participação de vocês. Vejam, nós estudamos na aula passada o interruptor simples. Ora, o interruptor simples, ele é utilizado, obviamente, para acionar uma lâmpada de um ponto qualquer. E vamos falar agora do interruptor paralelo. Esse interruptor paralelo, para que ele serve? Essa é a primeira pergunta que vem à cabeça, né? Para que serve o interruptor paralelo? Então, ó, o interruptor paralelo, ele vai servir para comandar uma ou mais lâmpadas de dois pontos diferentes. Então, vejam, se eu quero comandar uma lâmpada ou mais lâmpadas de dois pontos distintos, eu vou precisar utilizar esse interruptor paralelo. Ok? Então, não é mais um interruptor simples, é um interruptor chamado de interruptor paralelo. Um exemplo que eu coloquei aqui é o de uma escada, tá? Onde, por exemplo, se eu usar um interruptor simples, ou ele vai estar na base da escada, ou vai estar no topo da escada. No caso aqui, quando eu utilizo interruptor paralelo, eu vou precisar colocar dois interruptores, um aqui e outro aqui, e eu vou poder acender ou apagar a lâmpada da posição 1 ou da posição 2. Ou seja, se eu estiver chegando na minha casa, aciono a lâmpada aqui, aciono a lâmpada no interruptor 1, e quando eu chegar aqui em cima, eu desligo a lâmpada no interruptor 2. E vice-versa. Então, vejam, esse interruptor, ele é bastante utilizado, tanto nessa aplicação que eu falei para vocês, como também no quarto. Eu, particularmente, sempre recomendo que se coloque o interruptor paralelo no quarto. Por quê? Você chega cansado, acende a luz, troca de roupa, já está tomando banho, você deita na cama, pega aquele livro para ler, começa a ler, aí o sono vai chegando. Aí você tem que levantar da cama, ir até o interruptor próximo à porta para apagar a luz. Então, normalmente, eu coloco um segundo interruptor próximo à cama. Então, você chega, troca de roupa, deita na cama, pega aquele livro para ler, e aí, quando vem chegando o sono, só é apertar o interruptor do lado da cama e você não precisa levantar mais. Então, o interruptor paralelo tem essa função, tá? Esse interruptor paralelo, pessoal, é muito comum o pessoal chamar esse interruptor de vai e vem. Tá? Então, aqui em Pernambuco, por exemplo, o pessoal chama muito, em vez de chamar de interruptor paralelo, chama de interruptor vai e vem. Em outros locais, também é chamado de escrevi errado.
Pode modificar aqui. Interruptor three-way. Three-way é um outro nome, como também o vai e vem. Ok? Então, o que acontece? Esse interruptor, ele tem a seguinte estrutura. Tem a seguinte estrutura. Veja, olhando de frente para ele, você não percebe nenhuma diferença entre o interruptor simples e ele. Entre o interruptor simples e ele. Você só vai perceber a diferença de um interruptor simples para o interruptor paralelo quando você olha a parte de trás do interruptor. Então, o que acontece? O interruptor, ele possui não 2, mas 3 pontos de conexão. Tá? Então, meu interruptor, o interruptor paralelo, ele possui não apenas 2 pontos de conexão, mas 3. Ok? Então, você vai ter aqui, ó, 3 pontos de conexão. 3 pontos de conexão, como está mostrando aqui na imagem, tá? E esses 3 pontos precisarão ser utilizados para que você consiga comandar a lâmpada de 2 pontos distintos. Então, você tem aqui, ó, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, tá? Vamos utilizar para fazer a instalação. Vamos precisar desse interruptor paralelo. Então, para que serve o interruptor paralelo? Vou mandar uma ou mais lâmpadas de 2 pontos distintos. Veja, eu só consigo comandar de 2 pontos distintos utilizando o interruptor paralelo. Tá? Como é que eu especifico? Como é que eu vou especificar o meu interruptor? Então, vou colocar aqui, ó, interruptor paralelo de embutir, 10 amperes, 250 volts. Pessoal, vale ressaltar, tá, que a maioria dos interruptores que nós utilizamos para acionar lâmpadas são interruptores cuja capacidade nominal de corrente é de apenas 10 amperes. Tá? Então, o que é que eu preciso observar com relação aos meus interruptores? Os interruptores para acionamento de lâmpadas normalmente têm capacidade para 10 amperes, o que é suficiente para a maioria das aplicações. Tá? Então, ó, eu tenho interruptor paralelo de embutir e tenho de sobrepor, que é utilizado, por exemplo, com o sistema X. Tá? Perguntas até aí? Quais são os símbolos que nós vamos utilizar? Vamos ter aqui, ó, um símbolo para o multifilar. Então, vejam, o multifilar, tá? O interruptor paralelo, a simbologia multifilar dele, obviamente, vai mostrar aqui os 3 pontos. Tá? O ponto central, o ponto da direita, ou ponto superior, e o ponto inferior. Diga, doutor Jonas. Oi, professor. Boa noite. Boa noite, meu jovem. Mande brasa. Ô, professor. Esse interruptor paralelo, ele pode ser ligado de uma forma comum, não é verdade? Posso utilizar ele como interruptor simples também.
Certo. E o interruptor simples, professor, é possível utilizar ele como um paralelo? Não. Por quê? Porque o interruptor simples, ele só tem 2 pontos de conexão. O interruptor paralelo, para funcionar como paralelo, eu preciso ter esses 3 pontos. Ó. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. O interruptor simples só vai ter 2 pontos, 1 e 2. Professor, Diga. Uma vez eu fui fazer um ajuste na casa de uma pessoa, e quando eu vi, um interruptor simples acionava, 2 interruptores simples, professor, acionava a lâmpada. Mas aí veja. Fez um jump entre os dois. O senhor entende? Certo. Aí, pronto, ele só me... Era um interruptor simples ou era um botão de campainha? Um interruptor simples, professor. Atrás com apenas 2 bornes somente. Certo. Não comum. Veja, o interruptor simples, eu posso colocar em 2 pontos distintos, só que eu vou acender. Se eu acender em um, eu tenho que apagar no mesmo, eu não consigo apagar no outro. Não dá para fazer a ligação de comandar de 2 pontos distintos com o interruptor simples, não. Era desse jeito mesmo, professor. Então, eu acendia, no que eu acendia, eu apagava, não era isso? Era isso mesmo. Aí o outro também, você poderia acender pelo outro também, só que não apagava isso, não. Exato. Então, assim, com 2 interruptores simples, eu consigo colocar 2 pontos distintos, só que no que eu acendo, eu tenho que apagar. Porque, assim, como é que ficaria o diagrama, né? Como é que ficaria esse diagrama? Esse diagrama ficaria assim, ó. Esse diagrama ficaria assim, ó. Teria aqui, ó, neutro, fase. Aí eu teria aqui, ó, minha lâmpada. Eu vou ter aqui o meu interruptor simples, aí eu vou ter, logicamente, o interruptor simples ficaria em 2 pontos distintos, né? Interruptor simples aqui, interruptor simples aqui. Aqui ligando normalmente na lâmpada, o retorno, e eu teria o fase descendo aqui, vindo para esse interruptor, não tem 2 pontos distintos, vou colocar desse jeito. Então, fase. E aí o que acontece? Quando eu acionar esse interruptor aqui, acionei esse interruptor, a lâmpada vai acender. Ok? Só que se eu mexer no segundo interruptor, esse interruptor não vai fazer nada, porque esse está fechado. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar, apagar, ou seja, atuar nesse interruptor aqui, para poder depois acionar esse aqui. Então, assim, com o interruptor simples não fica legal. Se você acende em um, tem que voltar e acender e apagar também no mesmo. Aí acende no outro, aí tem que voltar e apagar no mesmo. Então, ele não faz a função que a gente deseja que seja feita com o interruptor paralelo. Ok, Jonas? Professor, posso fazer uma pergunta? Claro. Ô, professor, eu vi uma coisa hoje inacreditável. O cara pegou... Veja só, é coisa do outro mundo. Esse cara, acho que ele tem que ser estudado pela NASA. Ele ligou, isso foi em Garanhuns, ele ligou do interruptor, ele puxou, veja só, ele puxou uma tomada para ligar uma lâmpada. Diga aí. Certo. Qual o problema? Não, veja, ele fez, o interruptor era assim, fase e retorno de fase, não é assim? Isso. Ele conseguiu puxar, ele deixou o neutro só o fio, sem estar em nenhum canto, e puxou só da fase e foi direto, a lâmpada fica acesa o dia todo. E a lâmpada não recebe neutro?
Não, ficou sem neutro e uma fase puxada direto e aquelas lâmpadas de emergência, saída de emergência. E ele fez uma tomada e botou a tomada em cima e ficou ligado. É só para doideira da bexiga. Eu não entendi, não. Eu tô sem entender até agora. Tá faltando alguma coisa aí, né? Tá faltando alguma coisa. Mas veja, são aquelas lâmpadas de emergência Recarregável, né? recarregável. A lâmpada está acesa, Lucas, provavelmente porque ela está usando a bateria. A lâmpada vai apagar quando a bateria acabar. É, porque só a fase não vai recarregar. Exatamente. Aí eu botei o teste, tem fase, acendeu o teste acendeu, a luzinha acendeu. Aí no outro não acendeu, eu disse, meu Deus, então tem fase neutra aqui. Então deixa eu ver aqui, quando eu abri meu fio interruptor, um fio estava sem tá conectado, isolado, e o outro só na fase. Eu disse, esse cara é um engenheiro. Pronto, Lucas. Provavelmente, Lucas, o que é que vai acontecer? Por que a lâmpada está acesa? A lâmpada está acesa porque ela está usando a energia da bateria. Assim que a bateria acabar, a lâmpada vai apagar e não vai acender mais. Provavelmente. Só se carregar, né? Só se recarregar a bateria, com certeza. Por isso que a lâmpada está acesa o tempo todo. Tá? Então, assim que a bateria acabar, a lâmpada vai apagar. Eu disse, meu irmão, esse cara foi um gênio se ele conseguir carregar essa bateria. Beleza. Vamos lá. Então, ó, esse aqui é o símbolo que nós vamos utilizar para o interruptor paralelo. Ele vai ter 3 pontos de conexão. 1, 2 e 3. Tá? E para fazer a lâmpada funcionar, vamos precisar dos 3 pontos conectados. Tá? O outro símbolo que nós vamos utilizar para o interruptor paralelo é o símbolo que a gente vai utilizar no unifilar. Então, esse símbolo aqui é o símbolo da NBR 5444. Tá? Então, esse símbolo aqui, ó, essa bola preta aqui, com a letrinha A, que indica o ponto comandado, é o símbolo do interruptor paralelo. Vale ressaltar, tá, que é utilizado no mercado, né? Eu já vi diversas simbologias, mas é utilizado este símbolo como interruptor paralelo, tá? Deixa eu só melhorar aqui o desenho. É usado este símbolo como interruptor paralelo. Interruptor paralelo, tá? É um símbolo muito que aparece em alguns projetos, tá? E também é utilizado esse símbolo aqui, SW3. O 3 é justamente do three-way, o que reporta ao número de bornes que nós temos no interruptor. Então, esse aqui é a simbologia que está na NBR 5444. Isso aqui são simbologias usuais em vários projetos, tá? Eu ressalto sempre, pessoal, que infelizmente a ABNT ela aboliu essa norma, tá? Mas eu continuo usando a simbologia dela, porque é uma referência, está tudo definido lá. Existe uma outra norma internacional, uma IEC, eu não me recordo o número dela agora, e eu posso passar para vocês, que a gente pode utilizar ela para fazer os nossos projetos também, tá? Até aqui tudo tranquilo, né? Vamos avançar. Ora, como é que vai ser o meu diagrama multifilar? De novo, só para lembrar, pessoal. Vamos sempre trabalhar com 2 diagramas. Um diagrama é o multifilar. O que é um diagrama multifilar? É um diagrama que permite que nós possamos identificar como os componentes estão conectados entre si. E logo, eu consigo visualizar como é que eu conecto cada componente desse. Então, sempre que eu vou fazer algo, alguma conexão de um componente que eu não conheço, é necessário, veja, é necessário
compreender o diagrama multifilar, entender como os fios vão ser conectados. Tá? Então, ó, nesse caso aqui, foi o que eu coloquei aqui. Ó. Eu coloquei aqui o condutor neutro, o condutor fase. E aí o que acontece? Você tem aqui, ó, o interruptor 1 e o interruptor 2. Então, ora, o interruptor paralelo serve para comandar uma lâmpada, ou mais lâmpadas, de 2 pontos distintos. Ora, se 2 pontos distintos, eu vou precisar especificar 2 interruptores. Então, interruptor 1 e interruptor 2. Tá? Bom, como é que vai ser feita a conexão? Eu vou fazer a conexão da seguinte maneira. A fase, ela vai ser conectada no ponto central do primeiro interruptor. Então, a fase, ela vai ser conectada no ponto central do primeiro interruptor. Tá? Então, aqui eu tenho o meu primeiro interruptor. Se eu fosse fazer aqui uma visão, né? Uma visão lateral do interruptor, o interruptor estaria aqui, a tecla está aqui fora, e eu teria 1, 2, 3 pontos de conexão. Então, a fase vem aonde? A fase sempre vai ser conectado na parte central do meu interruptor. Ok? Então, o meu interruptor está aqui, a fase vem e vai conectar no ponto central do interruptor. Sobram 2 pontos de conexão. Esse e esse. São justamente o retorno 1 e o retorno 2. Saem 2 retornos desse interruptor. Cada retorno desse vai ser conectado no segundo interruptor, também nos pontos de conexões mais distantes. Né? Então, se eu fizer a mesma representação aqui, a tecla, eu tenho aqui o meu borne aqui, um borne aqui, outro borne aqui. Então, o que acontece? Esses fios dos extremos saem e se conectam aqui. Então, eu ligo extremo com extremo, extremo com extremo. E sobra, obviamente, vai sobrar aqui o meu ponto central aqui, esse elemento aqui. Então, do ponto central, ó, do ponto central aqui, eu vou conectar ele, vai ser o retorno de número 3, e vai ser conectado aqui na minha lâmpada. E, obviamente, o outro lado da lâmpada vai ser conectado no condutor neutro. Doutor Ronaldo, pode falar. Professor, é errado chamar de balanço quando é o interruptor paralelo, esses 2 retornos que ficam interrogados? Não é um termo usual, não, Ronaldo. Não é um termo usual, não. Normalmente, a gente chama ele de retorno. A gente padroniza como sendo retorno. Não é usual chamar ele de balanço. Tá? Tá certo, professor. Obrigado. Porque quando eu aprendi no curso de elétrica normal, eu aprendi como balanço. Tranquilo, tranquilo. Mas não é usual, tá? Não é uma coisa usual, não. Beleza? Então, ó, o que é que a gente precisa ficar atento na hora que eu vou ligar o meu interruptor paralelo? Eu preciso ficar atento, ó, que a fase entra no ponto central do primeiro interruptor e o retorno que liga a lâmpada, ele é ligado no ponto central do segundo interruptor. Tá? Isso vai evitar problemas. Professor, o que é que vai acontecer se eu ligar esse fio aqui, esse aqui e aqui? Não vai funcionar direito. Tá? Não vai funcionar direito. Então, você vai acender de um lado e não vai apagar do outro e vice-versa. Então, com essa configuração aqui, o que é que vai acontecer? Ó? Observem que, deixa eu mudar aqui o slide, observem que eu tenho o meu condutor fase aqui, o interruptor vai estar fechando do ponto central para cá. Então, a corrente elétrica vai passar aqui,
vai passar por esse retorno, vai também passar aqui porque está fechado e segue aqui para a minha lâmpada. Então, ó, eu tenho aqui, ó, estou representando o elétron passando aí no fio, lá vai ele, ó, passou no interruptor, passou no segundo, acendeu a lâmpada, retornou para a fonte. Se eu mudo a posição do interruptor, observe que eu apaguei aqui, ó, apaguei aqui, a corrente não passa. Se eu mudo agora no outro interruptor, a corrente agora passa e ele vai fazer o percurso aí um pouquinho mais rápido. Então, ele vai ficar passando aí, ó, e acendendo a lâmpada. Se eu mudo o interruptor, apago a lâmpada. Se eu mexo no outro interruptor, eu acendo a lâmpada. Tá tranquilo, pessoal? Tá fácil de entender? Tá fácil. Muito bom, professor. Tranquilo? Dúvidas? Dívidas? Dívidas, professor. Muita dívida. Se vocês quiserem um pouquinho, eu mando mais um pouquinho para vocês. Beleza. Então, ó, só para a gente visualizar aqui novamente a circulação da corrente. Então, qual é a ideia, pessoal? Como é um interruptor paralelo, eu consigo fazer com que consigo comandar essa lâmpada aqui de qualquer ponto, de qualquer 2 pontos. Consigo acender e apagar a lâmpada de qualquer 2 pontos. Sempre. Tá? Então, como eu falei para vocês, qual a aplicação disso? Olha, posso usar em escadas, escada. Quarto é uma opção bem interessante, né? Posso usar também em corredor, né? Corredor, né? No corredor, ou em qualquer outro ambiente que você necessite utilizar. Por exemplo, quando eu faço projeto, fiz alguns projetos de escola, então sempre coloco interruptor paralelo, um interruptor próximo ao quadro, junto ao professor, e um interruptor junto da porta. Por quê? O professor chega, acende a luz, de repente vai fazer uma projeção, ele não precisa dirigir até o canto da porta para poder apagar. Ele pode ir lá do quadro, apagar a lâmpada e fazer a projeção sem precisar se deslocar até a porta. Pode parecer preciosismo, mas isso faz uma diferença danada na hora de você fazer a instalação. E, obviamente, na hora de você utilizar essa instalação. Tranquilo, pessoal? Como Perguntas? é, professor? Repita aí de novo, professor, a dica. Numa sala de aula, por exemplo. Você tem uma sala de aula, vou fazer um rascunho aqui. Você tem uma sala de aula. Aqui eu tenho a porta. Tá? E aqui está o quadro. O professor está dando aula. Então, eu colocaria aqui um interruptor paralelo e um interruptor paralelo aqui também. Por quê? As lâmpadas que estariam aqui, eu acendo quando chego, e na hora que eu vou fazer uma projeção aqui, eu apago a luz aqui, projeto, e quando terminar a projeção, eu acendo a luz aqui de novo. Ok, Adaílson? Muito bom, professor. Tranquilo. Vamos para o próximo ponto. O diagrama unifilar. Veja, aqui eu já coloquei o diagrama unifilar. Tá? Vejam aqui o seguinte, ó. Eu coloquei aqui o eletroduto está vindo aqui de algum lugar. Tá? Essa é só uma ilustração para a gente aprender a lógica de funcionamento. Então, ó, vem aqui, ó, passa aqui o condutor fase neutro. Ok? Como nós já sabemos, ó, nesse diagrama, qual é a função desse diagrama? É você posicionar o interruptor numa planta baixa. E, desculpem, e, claro,
eu vou poder visualizar aqui a quantidade de fios que seguem de um canto para outro. Então, o que foi feito aqui? Ó? Fase neutro chegou aqui, tem uma caixa aqui onde vai ficar essa lâmpada. O condutor fase veio para aqui, para o interruptor. Então, fase veio para esse interruptor. Desse interruptor, saem 2 retornos. Está aqui os 2 retornos aqui. Os 2 retornos passam aqui e vêm até a minha lâmpada. Então, tem aqui 2 retornos que está chegando até a minha lâmpada. E sai um terceiro retorno. Esse terceiro retorno é o que vai acender a minha lâmpada aqui. Tá? Então, vejam. Nesse diagrama, eu tenho os meus interruptores paralelos, interruptor de número 1, interruptor de número 2. O fase vai para apenas um interruptor, ok? Fase chega no interruptor, saem 2 retornos. Os 2 retornos saem aqui, vão para onde? Saem 2 retornos daqui e vem para cá. Sai exatamente desse percurso todinho e vem até aqui. Desse meu interruptor, do meu segundo interruptor, sai o meu terceiro retorno, que está aqui, que ele vai ser conectado na lâmpada. E como vocês já sabem, a lâmpada recebe apenas o condutor neutro. Então, o neutro, ele está representado aqui nesse trecho, ele não é representado em nenhum outro trecho, porque o interruptor não desce, não recebe neutro nunca, tá? Não recebe neutro nunca. Eu complementei aqui com informações aqui, ó. Então, fase no borne central, retorno 1 e retorno 2. Vai para o segundo interruptor. 2 retornos chegam, esse aqui, e um retorno sai do centro do interruptor e vai para a lâmpada. E aí, fechou aqui o meu diagrama unifilar. Perguntas? Professor, sobre aquele, o senhor já ouviu falar sobre o pulsador, né? Que é ele dá o pulso e faz essa mesma função, né? O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Sei sim. Tem uma aula prevista para falar sobre ele, Sérgio. Relé de impulso, da Finder. Então tá bom. Beleza. Nas atividades, Adriano, é interessante, tá? Vocês fazerem o diagrama multifilar e o diagrama unifilar, tá? Então, é interessante vocês colocarem para cada exercício o diagrama unifilar e multifilar, ok? Lembre-se de usar régua, tá bom? Beleza. Eu fiz aqui um outro diagrama. Pessoal, representando o box que nós temos na oficina, tá? Então, na oficina de predial, nós temos um box que tem esse formato. Normalmente, na oficina, tem aqui o medidor de quilowatt-hora, um quadro de distribuição, e aí eu vou instalar aqui, ó, o meu interruptor paralelo 1 e o interruptor de número 2, tá? E aí, observem, o que foi que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei aqui terra, fase neutro, passando nesse trecho aqui. Coloquei o terra aqui, não era nem necessário, né? Mas como tem algumas luminárias hoje que está pedindo terra, então vamos deixar aqui. Então, terra, fase neutro, passou aqui. No meu primeiro interruptor, eu desci com fase para esse interruptor aqui, que já sabemos, pega no centro do interruptor. Desse interruptor saem 2 retornos. Ó, os 2 retornos aqui. Esses 2 retornos vêm aqui para o meu segundo interruptor. Então, aqui eu representei, ó, esses 2 retornos, e esses 2 retornos aqui, e um terceiro retorno. Esse terceiro retorno é o que está saindo daqui. Ó, vem do interruptor e vem para cá. Na minha lâmpada, eu representei chegando o neutro e o retorno, tá? Em alguns diagramas, pessoal, às vezes eu coloco, para facilitar, eu boto assim, ó, retorno 1, retorno 2, retorno 1, retorno 2,
retorno 3. E aqui, 3 e o neutro. Tá? Em princípio, não é necessário. Tá? Mas, se for necessário colocar para melhor entendimento, você pode colocar também. Ok? Perguntas? Vou pedir um minutinho aqui e já volto, tá, pessoal? Rapidinho. O professor saiu, disse que vinha no instante. Acho que foi beber água. Voltei. Então, ó, alguma dúvida com relação aos diagramas unifilares e multifilares? Vejam, pessoal. O que é que eu preciso, né? Eu sei que vocês estão fazendo aí a tarefa número 1, mas vejam, quando vocês forem fazer atividade prática, vejam, o que é extremamente importante, pessoal? Que vocês levem esses diagramas. Então, o que é que eu recomendo para vocês? Eu falei isso no primeiro dia de aula. Que vocês podem fazer em folhas soltas e depois grampear, tá? Mas vejam, a tarefa número 1 é o interruptor simples. Então, você coloca lá no papelzinho, tá? Tarefa número 1, instalação de interruptor simples comandando lâmpada. Como tem, eu não sei qual a lâmpada que vai ser instalada, mas comandando lâmpada. E você coloca lá o diagrama multifilar e o diagrama unifilar, para que quando você for para a aula prática, lá na oficina, você tenha o diagrama na mão para fazer a tarefa. Isso vai dar uma aceleração muito grande ao professor que for fazer a prática com vocês. Tá? Então, primeira tarefa, interruptor simples. Segunda tarefa vai ser interruptor paralelo. Tá? Então, qual é a ideia? Comecem a fazer já. Minha sugestão é numa folha de papel ofício, uma reguinha, né? Trabalho bem bonito, a lápis, você coloca lá, tarefa número 1, instalação de interruptor simples, e coloca o diagrama multifilar e unifilar. Se couber numa página só, você deixa numa página só. Se não couber numa página só, você coloca em 2 páginas a tarefa número 1, agora a tarefa número 2. Capite? Vamos para o próximo. Interruptores intermediários. O que é um interruptor intermediário? Qual a finalidade dele? Qual a finalidade do interruptor intermediário? Ó, junto com os interruptores paralelos, os interruptores intermediários permitem comandar uma ou mais lâmpadas de 3 ou mais pontos diferentes. Então, vejam, com o interruptor intermediário, eu consigo comandar a lâmpada ou as lâmpadas
de 3 ou mais locais diferentes. Veja que coisa interessante. Com o interruptor paralelo, eu fico limitado a 2 pontos. Se eu acrescentar no interruptor intermediário, ou melhor, se eu acrescentar o interruptor intermediário, eu passarei a poder comandar a mesma lâmpada de 3 pontos distintos, ou 4, ou 5, tá? Então, com o interruptor paralelo mais o interruptor intermediário, eu posso ampliar os pontos de comando. Então, posso ter 3, 4, 5, quantos forem necessários. Então, o que acontece? Quais são os aspectos construtivos do meu interruptor intermediário? Ó, olhando para o interruptor intermediário, a gente já vê que ele tem um formato, né, e um tamanho diferente. Tá? Ele tem uma tecla mais larga. Tá? Ele só se confunde com, entre aspas, o interruptor que o pessoal compra para botar no chuveiro. Tá? Para botar no chuveiro. Mas a principal característica do interruptor intermediário, a gente precisa olhar para a parte de trás do interruptor. Esse interruptor, ele vai possuir, ó, 4, ó, 1, 2, 3, 4. Ele vai possuir 4 pontos de conexão, tá? Então, esse meu interruptor intermediário, ele possui 4 bornes. Borne número 1, número 2, número 3 e número 4. Então, eu tenho aí 4 pontos de conexões no meu interruptor intermediário, tá? Então, ó, a frente dele normalmente tem esse aspecto, tá? E na parte de trás, na parte de conexão, nos bornes, eu vou ter 4 bornes de conexão, tá? E aí, eu vou poder utilizar ele para as minhas aplicações. Normalmente, a maioria dos interruptores intermediários é para embutir. Pode ser que haja também de sobrepor, tá? Mas a maioria dos que eu vi foi embutir. De novo, a corrente máxima suportada por ele é 10 amperes, estando em 250 volts. Qual é a simbologia? Veja, na simbologia multifilar, que é essa aqui, né? Essa aqui, nós vamos representar os 4 pontos de conexão, tá? Então, o meu interruptor, ele vai ter o ponto de conexão 1, 2, 3, desculpe, deixa eu apagar aqui, no lugar errado. 1, 2, 3 e 4. Então, vejam que esse aqui é minha conexão. Professor, quando eu olho lá atrás, parece ter 6 pontos. Na verdade, é porque esse interruptor ele faz um X, uma conexão em X dentro dele. O que acontece? Esse interruptor, ele vai conectar desse ponto central para cá e, simultaneamente, desse ponto central para cá. Quando eu pressionar a tecla do interruptor, o que é que vai acontecer? Essas 2 teclas aqui saem dessa conexão para cá e vai ligar este ponto com esse e este ponto com esse, tá? Então, quando ele faz isso, você inverte o sentido ou o caminho da corrente elétrica, permitindo que eu possa fazer a ligação de 2 pontos, de 3 ou mais pontos distintos. A gente vai ver a conexão no multifilar para que nós possamos entender como é que isso vai acontecer. Com relação ao unifilar, essa é a representação do interruptor intermediário. Uma lua, né, dividida aqui ao meio, uma parte pintada de preto, a outra pintada de branco, ou uma pintada de preto e outra sem estar sendo pintada. Então, essa é a minha simbologia unifilar. Lembrando sempre, na multifilar, o diagrama multifilar me permite que eu tenha
a visão da conexão, tá? Enquanto que o unifilar me permite apenas verificar a posição do instrumento, do meu equipamento. Ora, no caso, Pedro está colocando aqui, no caso, esse intermediário fica entre dois three-ways. Sim, fica entre dois three-ways, tá? Vale ressaltar, tá, que esse interruptor aqui, o intermediário, ele é chamado, em algumas literaturas, de four-way. For, 4, tá? Esses 4 pontos aqui, four-way, tá? Então, em algumas literaturas vai aparecer o termo four-way, 4 vias ou 4 caminhos, tá? E, de novo, essa simbologia aqui é a simbologia da NBR 5444. Existe, em alguns projetos, vocês vão encontrar essa simbologia aqui, ó, SW4, tá? O 4, de novo, four-way. Também é comum encontrar essa simbologia aqui, ó. Ok? SW4. Toyota, né, Pedro? Pedro está por dentro aí das marcas de automóveis. Eu só conheço Fusca. Beleza, Pedro? Então, ó, o SW, tá, pessoal? SW aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever correto. Não, tem um C a mais aqui. Se eu não me engano, switch. Está faltando uma letrinha aqui, switch. Mas o SW é de switch, que em inglês, que quer dizer chave, tá? Switch. Então, o SW aqui é da palavra em inglês switch. Então, em alguns projetos, vai aparecer isso aqui, ó, SW, e outros projetos vai aparecer esse símbolo aqui, tá? Então, se vocês verem isso aqui em alguma apostila antiga do Senai, ou até algum projeto novo, eu já vi em projetos novos usando essa simbologia, tá? Isso aqui é o meu interruptor intermediário, e isso aqui é o meu interruptor intermediário, ok? Só que a simbologia que eu estou orientando vocês a utilizarem é essa aqui, até que apareça uma nomenclatura nova para o padrão brasileiro. Beleza, valeu. Está faltando um I aqui. Valeu, Pedro. Então, ó, o termo aqui, SW, vem dessa palavrinha switch em inglês. Tá bom? Vamos andando. Veja, aqui está um diagrama aqui em perspectiva, né? Um diagrama em perspectiva que mostra, eu tenho 2 interruptores paralelos, tá? Então, para fazer uma instalação com interruptor intermediário, eu preciso de 2 interruptores paralelos, um de um lado e outro do outro lado. Os interruptores paralelos ficarão nos extremos mesmo, tá? E no meio do caminho, eu vou ter os meus interruptores intermediários. Olha a simbologia que está aqui. Tá? Essa é uma simbologia que foi muito popular, que é muito popular, ainda tem muita gente que usa. E aí o que acontece, pessoal? Veja, qual é a vantagem de eu utilizar esse interruptor intermediário? É que eu posso, por exemplo, acender essa lâmpada quando eu entrar aqui na porta. Se eu for entrar nessa porta aqui, na porta de número 1, eu posso apagar nesse interruptor e entrar aqui na porta. Se eu sair dessa porta, eu posso acender. Entro aqui na porta número 2, eu posso apagar de novo e entrar nessa porta. Se eu sair dessa porta, eu posso acender esse interruptor e vir para cá. Chego aqui, eu entro nessa porta, porta de número 3, e posso apagar a minha lâmpada aqui. Então, vejam que eu consigo acender e apagar a lâmpada de qualquer um desses 4 interruptores. Esse sistema, ele é bom, tá? Ele é bom,
Entretanto, observem a quantidade de fios que é necessário para se fazer esta instalação. É um bocado de fio, tá? E aí, vamos embora. Vamos para o próximo. Professor, se eu poderia explicar novamente, professor? Vou mostrar o diagrama multifilar aqui, e aí vai ficar mais fácil de entender. Certo, Jonas? Veja. Aqui eu tenho o meu diagrama, tá? E aí eu coloquei o seguinte, ó, eu preciso de um interruptor paralelo aqui, ó. Então aqui é um paralelo. E eu vou precisar de um outro interruptor paralelo aqui. Aqui no meio, Professor, entre os dois, diga, Paulo. então, assim, você tem uma lâmpada no corredor. Aí você entra no quarto, você pode apagar aquela lâmpada. Entra em outro quarto, você pode apagar aquela lâmpada do corredor. É isso, é? No caso, assim? Isso. Exatamente, Paulo. Por exemplo, tenho 3 portas, né? Não é isso? Ele pode, ou seja, ele tem a possibilidade de 3 portas, né? Professor? 3, 4, 5 portas. Quantas portas forem necessárias. Entendeu, Paulo? Eu posso comandar de quantos pontos forem necessários. No caso aqui tem 3, desculpa, tem 4. Eu posso usar só 3, 4, 5. Eu vou sempre acrescentando mais interruptores intermediários entre 2 paralelos. Ah, entendi, professor, entendi. Era essa a minha dúvida. No caso, isso acho que usa muito, pode usar muito em hotel, no caso, até numa casa mesmo que queira acender aquela luz, né? De vários pontos, né? Com certeza, Paulo. Eu já vi sendo utilizado em hotéis e motéis, normalmente hotel, né? Porque motel normalmente não tem corredor, pelo menos os mais tradicionais não tem corredor, mas em hotéis você tem, ao longo, né, de um corredor, você tem diversos quartos, e aí você pode sim optar por essa aplicação. Hoje em dia, não muito, por conta do uso das fotocélulas, né? Então, hoje se coloca a fotocélula, e aí quando a pessoa sai, a fotocélula detecta o movimento e acende a lâmpada. Mas a gente fala de fotocélula mais à frente, tá bom? Beleza? Valeu, professor. Muito obrigado. Vamos aqui analisar agora o diagrama. Tá? Ô, professor, Diga, Jefferson. então quer dizer que a cada 2 interruptor paralelo, no meio tem que ter um intermediário. Se eu for utilizar o interruptor intermediário, eu vou precisar sempre de 2 paralelos, se forem 3 pontos. Sim, 2 paralelos nos extremos, o intermediário no meio. Se forem 4 pontos, 2 paralelos nos extremos e 2 intermediários no meio. E assim sucessivamente. Ok? Ok? Maravilha. Obrigado. Então, ó, vejam aqui o diagrama, né? Que a gente vai entender o funcionamento desses componentes. Vejam, eu tenho o interruptor paralelo de número 1 e o de número 2. E o intermediário está aqui no meio. Esse aqui, tá? O que acontece? Aqui o meu interruptor paralelo continua chegando fase no ponto central aqui. Então, eu vou fazer aqui o rascunho aqui, e aqui eu tenho, vamos supor aqui a tecla do meu interruptor, e eu tenho aqui os meus 3 pontos de conexão do meu interruptor. Então, o condutor fase tem que chegar aqui. Ok? No meu interruptor intermediário, aí vem o detalhe, veja, o interruptor intermediário, você tem que ligar ele nessa posição, ó, pessoal. Fiquem atentos, ó, nessa posição.
O meu interruptor vai ter 4 pontos de conexão aqui, ó. Tá? Então, você vai posicionar o interruptor nessa posição, com as abinhas, orelhinhas para cima, ó, orelhinha para cima. E aí o que acontece? Você vai pegar aqui, ó, esse meu interruptor aqui, desse ponto aqui, ele vai sair e pega aqui. Desse ponto aqui e pega aqui. Beleza? Essa caixa. Então, ó, ele vai pegar aqui, ó, desse extremo aqui para cá, desse extremo aqui para cá. Observem que quando vocês forem fazer a atividade prática, a posição do interruptor intermediário, para você ter a referência para fazer a conexão, é essa posição do interruptor, tá? Você tem que pegar ele na mão e botar as orelhinhas na vertical. Por quê? Muita gente coloca o interruptor, na hora de fazer a ligação, nessa posição. E liga assim, os fios que vêm do interruptor. Aí, resultado, o que é que vai acontecer aqui? Não vai funcionar direito, tá? Então, fiquem atentos, né? Memorizem aí que na hora que vocês forem fazer a atividade prática lá na escola, vocês vão pegar o interruptor nessa posição para fazer a conexão. Beleza? Do outro lado aqui... Professor. Pode falar. Mas ele não vem com alguma numeração, alguma indicação, não? Não, nenhuma indicação. Não vai ter nenhuma indicação, não. O segundo interruptor que está aqui, ó, vou representar ele aqui também, a tecla do interruptor. Os 3 bornes aqui. E aí eu vou ter, ó, desse borne para esse borne. Desse borne para esse borne. Ou seja, desse ponto de conexão para esse ponto de conexão, desse ponto de conexão para esse ponto de conexão. E aí você vai ter o fio do centro do interruptor paralelo, ele vai seguir aqui para a minha lâmpada, e aqui vai receber o neutro, e aqui receber o faz. Essa é a ligação, tá? Essa é a ligação do meu interruptor intermediário. Então, aqui em cima, né, eu fiz a ligação aqui, tudo direitinho, e o que acontece aqui, ó? Eu fiz uma pequena animação, similar ao do paralelo, onde eu vejo aqui o seguinte, ó. Observem aqui, ó, essa seta, e vejam o percurso que a bolinha, que representa o elétron, vai fazer, tá? Eu fiz ele bem devagar aqui. Ele vai passar aqui, passa no primeiro interruptor, passa no segundo, ó, e passou na lâmpada, fez a lâmpada funcionar. Boa noite, Rides. Então, vejam, eu tenho aqui, ó, a minha representação, está repetindo aqui, de como os elétrons vão fluir. Passou no primeiro interruptor, passa no intermediário ali, eu fiz uma cruz ali, ó, e passou ali para o meu, a lâmpada, e a lâmpada acendeu. Professor, é bom ser a energia dos elétrons movimentados nessa velocidade aí mesmo, que evitava a gente tomar mais choque. Tranquilo. Bruno, a tarefa está com data lá, se não me engano, para o dia 5 de maio. Se não me engano, 5 de maio. Tá? Então, ó, vejam, eu tenho aqui, ó, a representação aqui que mostra, inicialmente, o elétron passando aqui nessa tecla do interruptor, passou. Observe que ele cruza aqui, ó, e faz esse movimento, a lâmpada vai acender, e aí você tem o funcionamento. O que é que acontece? Eu vou aqui, ó, eu estou movimentando a tecla do interruptor. Observe que eu apaguei aqui, ó, as setinhas que representam a tecla do interruptor, né, a conexão, está do ponto central para a minha direita. Então, eu vou agora, pressionei o interruptor, ele vai ligar o ponto central agora com os bornes à esquerda, ó, ligou à esquerda. E aí, ó, eu vou agora, pressionei o interruptor lá do outro lado, ó, aqui, esse interruptor daqui, ó, fiquem atentos a ele aqui, ó,
E vamos ver agora, de novo, a corrente se movimentar aqui, ó. Veja o que ele vai fazer, ó. Passa no primeiro interruptor, passa no segundo, acendeu a lâmpada e retornou para a atividade aqui. Voltou para o ponto de repouso dele aqui. Então, ó, só para a gente ver de novo, nessa animação, eu tenho aqui o disjuntor, passando no condutor fase, passou no retorno, retorno 1, retorno 3, retorno 5, e retornou aqui pelo neutro. Dúvida, pessoal? Maravilha. Professor, a minha dúvida é a mesma do Adriano aí. E para apagar? Pressionar qualquer tecla. Vejam só. Observe aqui, ó. Esse interruptor aqui, vou fazer o seguinte. Ó. Deixa eu voltar aqui a animação. Veja. Nessa condição aqui, ó, está apagado. Observe. Veja. Eu não fiz essa animação, ó, até porque a ideia é justamente mostrar o percurso dos elétrons. Se o elétron está passando, não tem percurso. Mas vejam só. Imagine que os elétrons passassem aqui. Ó, passou aqui. Vem aqui. Tá? Aqui. Aqui não está conectado, tá vendo? Então ele teria que passar aqui. Passaria nesse fio. Quando chegasse nesse ponto, está aberto. Então a lâmpada está apagada. Apaguei a lâmpada. Por quê? Está aberto aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Voltei para essa posição. Tá? Voltei para essa posição. Então, nessa condição aqui, ó, a corrente passa aqui. A corrente chega aqui, ó, passa aqui, vem para cá, passou nesse interruptor. Se eu pressionar essa tecla, esse interruptor sai dessa posição e vem para essa posição. Vindo para essa posição, aqui eu interrompo o percurso. Desliguei a lâmpada. Da mesma forma, aqui está passando a corrente aqui, seguindo por aqui. Se eu pressionar esse interruptor aqui, pressionei esse interruptor, essa tecla sai dessa posição e liguei esse ponto com esse ponto aqui. Se eu ligar esse ponto com esse, veja que a corrente vai tentar passar aqui, vai chegar aqui, ó, fez esse percurso, chegou aqui e encontrou o caminho aberto. Então, não vai ter mais onde passar. Então, a lâmpada está apagada. Tirei sua dúvida, Adriano? E você, Pedro? Show de bola, professor. Tudo certo, graças a Deus. Entendi perfeitamente. Maravilha. Alguma pergunta? Então, vejam. Essa aqui é a minha terceira tarefa, tá? Então, minha sugestão é montem lá, peguem uma folha de papel ofício, de preferência, né, porque não tem riscos, faça o diagrama multifilar e unifilar da primeira tarefa. Instalação de interruptor simples comandando uma lâmpada, ou duas. A segunda tarefa, instalação de interruptor paralelo comandando uma lâmpada de 2 pontos diferentes. Essa é a minha terceira tarefa. Minha quarta tarefa vai ser instalação de interruptor paralelo intermediário comandando uma lâmpada de 3 pontos diferentes. Então, você vai ter a sua sequência de atividades que você vai desenvolver na oficina, lá no Senai, quando vocês voltarem para fazer a atividade prática. Combinado? Veja, eu tenho aqui agora o meu diagrama unifilar, tá? Imaginando aqui, viu, Sérgio, foi o Sérgio que falou, um corredor, tá? Então, observem que aqui eu tenho um corredor, tá? Um corredor, e nesse corredor eu distribuí aqui
distribuir 3 lâmpadas. Opa, deixa eu botar aqui. Um momentinho que volta. Nesse corredor aqui, ó, eu distribuí aqui 3 lâmpadas e eu tenho 3 pontos de conexão. Observem. Eu tenho aqui, ó, o interruptor paralelo de número 1. Eu tenho aqui o interruptor paralelo de número 2. E aqui eu tenho o meu interruptor faz o interruptor intermediário aqui. Então, ó, observem aqui o seguinte. Eu vou colocar aqui, né? Tá aqui o meu eletroduto de 3/4, tá? Tá chegando aqui o condutor fase e o condutor neutro. Ó, fase e neutro chegando aqui. Eu estou imaginando que a fiação elétrica está vindo para cá. Ora, fase e neutro está passando aqui. Quem é que desce para o meu interruptor paralelo? O condutor fase. Vale ressaltar que o neutro ele vai ser conectado na lâmpada 1 e na lâmpada 2. Então, já vou representar aqui, ó, o condutor neutro. Por quê? Entre 2 componentes, eu sempre represento a quantidade de condutores. Eu tenho uma terceira lâmpada L3 aqui, e essa lâmpada L3 também recebe o condutor neutro. Então, já representei o neutro passando aqui no meu circuito. Aí, veja. O fase veio, entrou aqui. Ora, o meu interruptor paralelo tem 3 pontos de conexão. No ponto central, chegou o condutor fase. E aí, eu venho aqui, ó, dos extremos vão sair 2 retornos. Vou chamar retorno 1 e retorno 2. Esse retorno 1 e 2, ele precisa chegar nesse interruptor intermediário. Então, ele vai passar aqui, ó. Retorno 1, retorno 2. Então, esses 2 retornos aqui, eles saíram daqui, estão passando aqui e vão entrar aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, retorno 1 e retorno 2. Ok. Ora, o meu interruptor intermediário tem 4 pontos de conexão. Conectei 2 e vai sair mais 2 retornos. O retorno de número 3 e o retorno de número 4. Esse retorno número 3 e 4, ele vai sair daqui e vai ter que chegar nesse interruptor paralelo aqui. Então, vai passar aqui, ó, o retorno 3 e 4. Retorno 3 e 4 vai chegar aqui. Eu vou fazer assim, para facilitar a representação. Então, aqui nesse trecho, está passando o retorno 3 e 4. Entrando aqui no meu interruptor paralelo. Ora, de novo, o interruptor paralelo tem 3 bornes. Conectei o retorno 3 e 4, que vem do interruptor intermediário, e sobrou um, que é o retorno 5. O retorno 5 precisará ser conectado na lâmpada 3, na lâmpada 2 e na lâmpada 1. Então, ó, daqui para cá eu já sei que está conectando na lâmpada 3. Daqui para cá, eu preciso representar aqui, ó, o retorno de número 5. Por quê? O retorno número 5 saiu daqui, ligou na lâmpada 3, mas também precisará ser ligado na lâmpada 2. Vai ser representado aqui. E ele também vai ser representado na lâmpada 1. Então, aqui eu vou ter o meu retorno de número 5. E aí eu...
Professor, Diga, doutor Ronaldo. na indicação 3 e 4, não tem a indicação de fase não, em vez de ser retorno? No paralelo? Aqui, o fase, Ronaldo, ele só entra uma vez. Sim, eu estou dizendo lá no final, no segundo paralelo, professor. Certo. No terceiro interruptor. A indicação aqui que está 534. Ah, ok. Está aparecendo a representação de fase, não é isso? Ok, desculpe. Aqui, deixa eu ver aqui. Desculpa. Não, tranquilo. Fase e fase. Ok. Valeu, Ronaldo. O interruptor intermediário é de 2 seções? Não. O interruptor intermediário é um interruptor intermediário. Não é um interruptor de 2 seções, não, tá? O interruptor intermediário, ele é único. Ele não funciona como interruptor de 2 seções, não. Ó. Aqui é a imagem do interruptor intermediário, tá, pessoal? O interruptor intermediário é esse equipamento, é esse dispositivo aqui, e ele tem essa estrutura aqui. Ele não é um interruptor de 2 seções. Ele é um interruptor intermediário. Eu acho que ele perguntou sobre a simbologia, professor. Tá. A simbologia é essa aqui, ó. A simbologia é a circunferência dividida no meio. Essa é a simbologia do interruptor intermediário. Porque os símbolos são muito parecidos, realmente, né? Você tem aqui, ó, o interruptor simples, o interruptor paralelo e o interruptor intermediário. Então, aqui, ó, simples. Aqui, paralelo, e aqui o intermediário. Ok? Érico, não entendi a relação do 1,3. A altura. Ok, os interruptores, em princípio, a altura é entre 1,20 m e 1,50 m que vai ser colocado o interruptor, tá? Mas, vejam, essa altura é muito relativa. Por exemplo, quando eu coloco o interruptor paralelo no quarto, eu coloco ele na altura de uma tomada baixa, que fica ali do lado da cama, na mesma altura da cama, na altura de uma tomada, tá? Então, em princípio, a altura padrão seria entre 1,20 m e 1,30 m, né? Uma altura intermediária. Mas existem situações que você coloca ele numa altura diferente. Eu sempre ressalto, pessoal, que a altura de tomada baixa, tomada meia altura e tomada alta, ela tem uma indicação mínima, tá? Entretanto, o que é que acontece? Se você vai fazer a instalação numa casa onde existem anões, qual a altura que você vai colocar? Vai colocar um interruptor 1,50 m? Não vai, né? Você vai colocar um interruptor numa altura... 2 metros. Repita, Jonas. Repita, Jonas. Não, professor. Não. A altura de 2 metros. Suficiente para a casa de anão. Ok. Então, assim, se você vai fazer a instalação numa casa que tem um anão, se você vai fazer a instalação numa casa que tem cadeirante, então o que acontece? Você vai procurar colocar numa altura que seja confortável para o usuário, tá?
Então, sempre tome a referência de 1,20 m a 1,50 m como altura de referência para você colocar. O importante, né? O importante é que, ao se fixar uma altura, se coloque no mesmo ambiente, em especial, né? Mas preferencialmente na casa toda, todos os interruptores de meia altura na mesma altura. Porque eu já vi uma casa onde você olhava para uma parede, tinha um interruptor que ficava 1,20 m. Olhava para uma outra parede, tinha um interruptor ou uma tomada que ficava 1,50 m. Então, isso dá uma desarmonia, digamos assim, no ambiente. Tá? Então, você precisa ficar atento em relação a isso. Professor, uma curiosidade, professor. Pode falar. Em uma casa de anão, um interruptor de chuveiro, fica em quantos metros, professor, a altura? Jonas, eu vou dizer para você que... Mas o chuveiro não pode usar interruptor o certo, né? Numa casa de anão ou numa casa de pessoas com altura normal, não deve ter interruptor para o chuveiro, tá? A norma proíbe o uso do interruptor para o chuveiro. Tá bom, Jonas? Professor, é que eu estava confundindo, mas eu fui olhar aqui na internet e entendi. É que, na verdade, eu estava falando porque, por exemplo, tomada a 30 centímetros do chão, a simbologia é um triângulo branco. A 1,30 m, 1,20 m é um triângulo meio cheio e meio parte branca. Aí eu estava confundindo também com interruptor. Aí foi por isso que eu perguntei, a 1,30 m a simbologia, na verdade, não seria a mesma, mas na verdade a simbologia para tomada, interruptor não tem isso, não identifica pela simbologia a altura, não. Perfeito, Érico. No interruptor, as alturas, o interruptor é sempre de meia altura, é sempre indicado para meia altura, tá? Se ele for ser instalado numa posição diferente, você indica. Que aí, no caso da tomada, a gente não precisa indicar, mas a própria simbologia já identifica, né? Aí eu tava confundindo, eu confundi a simbologia das tomadas, da identificação dela, com o interruptor. Perfeito, tranquilo. Agora eu captei sua ideia. Perfeito. Pessoal, com relação ao diagrama unifilar, ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida, pessoal? Professor, mostra aí de novo o diagrama unifilar do interruptor simples, paralelo e intermediário, por favor. Interruptor simples, paralelo e intermediário? Aquela bolinha lá, metade. Simples. Paralelo. Intermediário. Ok? Ok, professor, obrigado. Maravilha. Professor, o paralelo também chamado... Vai e vem. Mas e o three-way? Quando chama de three-way? É o mesmo paralelo. Mesmo paralelo, né? O paralelo pode ser chamado de vai e vem ou three-way. Beleza, professor. Valeu. Valeu. Professor, a simbologia do interruptor duplo e triplo também. Você pode colocar aí, dentro dessa MBR aí. Interruptor duplo? Isso, duplo e triplo. Professor, e também a questão, se tiver um interruptor intermediário ou paralelo, junto com um simples de outras lâmpadas, como fica aí no diagrama, por favor?
Veja, normalmente, Jonas, o que é que vai acontecer? Você vai ter num ambiente, veja, num ambiente, normalmente você vai ter só um tipo de interruptor. Tá? O comum seria só um tipo de interruptor, né? Ou, no caso, você vai ter interruptor paralelo, intermediário, como esse caso aqui. Por exemplo, não tem sentido aqui eu ter um interruptor simples, porque não tem como eletricamente eu colocar o interruptor simples intercalando ele aí no meio, tá? A não ser que eu queira simplesmente, num determinado momento, desativar todo o circuito, tá? Então, num ambiente, né, eu imaginar uma sala, eu posso ter só o interruptor simples ou interruptor paralelo, tá? Porque não é comum você ter numa sala o interruptor simples e o paralelo, ok? Tentar representar aqui. Professor, Diga. Professor, o senhor já disponibilizou alguma atividade lá no AVA? Atividade 1. Atividade Só 1 está aquela pra gente fazer, disponibilizada lá. só para a gente fazer a Isso. leitura, não é isso? Ok, professor. Professor? Não. Tem atividade 1, não é da leitura, não. Tem um nome atividade 1. Ah, professor, depois não entrei lá no AVA esse dia, não. Vou dar uma verificada. Ah, ok. Diga, Jonas. No caso, vale lembrar também que a gente pode adicionar um interruptor simples para ligar todo esse sistema de interruptor paralelo, né, professor? Olha, não é comum nem necessário. Porque o interruptor paralelo, ele é capaz de ligar e desligar uma lâmpada. Eu vou acrescentar um interruptor simples com qual função? Professor, boa noite. Boa noite. O senhor falando isso aí, aqui na sala da minha casa, professor, eu tenho 3 interruptores, 2 simples e um paralelo. Porque na minha sala eu tenho 12 lâmpadas embutidas de LED na sala. Certo. E os interruptores ligam elas separadas e os bornes centrais, os 2 interruptores central, acendem a lâmpada que é o paralelo que é da lâmpada central. Certo. Certo. O senhor falando aí, isso aí não foi eu que fiz, não. Não, tranquilo. No caso, você está colocando o seguinte, né? Você tem lâmpadas aqui, não é isso? Você tem lâmpadas aqui. Isso. Você tem uma lâmpada central, não é isso? Isso. E você ainda tem um cordão de LED aqui em algum lugar, não é isso? Aí você vai querer... eu só tenho as LEDs de embutir só e a lâmpada central, só que elas são mais distribuídas do que o que o senhor colocou aqui. Certo, tranquilo. Mas então, aí você vai perguntar, qual é a representação? A representação vai ser o seguinte, veja, o interruptor paralelo, ele tem que estar em 2 lugares diferentes, tá? Então, você vai colocar o interruptor paralelo aqui, sei lá, vou botar aqui nesse canto. Por algum motivo, vou botar o interruptor paralelo aqui. Ele está aí, próximo do painel da TV. Okay. E aqui, no mesmo ponto, eu vou colocar aqui agora o interruptor simples. Isso aparece no local. Isso. Aí o que acontece? Aqui o interruptor simples comanda a lâmpada do ponto A, o paralelo comanda a lâmpada do ponto B. Eu vou dizer que isso aqui é A, essas lâmpadas aqui são B. Ok? Ora, voltei aqui o meu eletroduto. Desse jeito, ok? Bruno, é para fazer a atividade 1, é isso mesmo. E aí eu tenho aqui, ó. Aí vamos fazer por partes, né? Aqui nesse trecho aqui, falta fazer, deixa eu só botar mais uma representação aqui, que é para ficar mais claro, né?
vem fase e neutro de algum lugar, né? Então, aqui vem fase e neutro. Ok? O que é que eu vou fazer aqui? Tá aqui de vermelho aqui para destacar. Eu tenho aqui, ó, fase. O fase vem para cá, passa na caixa, desceu aqui para os meus interruptores. Meu fase aqui para os meus interruptores. Tá? Como iluminação é um circuito só, vem uma fase só aqui. Vou analisar aqui apenas o interruptor simples. Então, o interruptor simples aqui, ó, recebeu fase, e saiu um retorno aqui, que eu vou chamar de retorno A, que vai estar ligando nessa lâmpada aqui. Então, o meu diagrama aqui para a minha lâmpada no teto, resolvido. O interruptor paralelo, por outro lado, ele vai fazer um percurso um pouquinho maior. Vou colocar ele aqui, laranja. Ó, o fase que desceu, ele tanto vai ser ligado no interruptor paralelo, como no interruptor simples. Aqui eu teria agora 2 retornos. Tá? Aqui, ó, 1 e 2, que é o interruptor, os 2 retornos que vêm do meu interruptor paralelo aqui. Esses 2 retornos, eles passam aqui e vêm até aqui. Retorno 1, retorno 2. Então, os 2 retornos que saíram daqui, passou por essa caixa, foi até o interruptor paralelo que está aqui. Do meu interruptor paralelo, vai sair um terceiro retorno. Esse terceiro retorno, ele vem para todas essas lâmpadas aqui. Então, vai passar aqui. Opa! Vai passar um retorno aqui, que é o 3. Vai passar o retorno aqui, que é o 3. Vai passar um retorno aqui, que é o 3. Da mesma forma, vai passar o retorno aqui, que é o 3. Outro retorno, que é o 3. E outro retorno, que é o 3. O que é que está faltando aqui? Para essas lâmpadas ligarem, eu preciso levar esse neutro para essas lâmpadas. Então, eu vou ter que representar aqui, ó, o neutro aqui, o neutro aqui, o neutro aqui, neutro aqui, neutro aqui e neutro aqui. Fiz a distribuição aqui do meu circuito, né, aí, da casa do nosso amigo aí, tá? Então, aqui eu tenho um interruptor simples, um interruptor paralelo. O interruptor paralelo exige o uso de outro interruptor paralelo, né, para poder ligar 2 pontos. Então, a lâmpada A, o interruptor A aqui, ó, acende só a lâmpada do meio. Né? O interruptor A acende a lâmpada A. O interruptor paralelo, aqui e aqui, ele acende as lâmpadas aqui do extremo. E aí eu coloquei, ó, 2 retornos que saem nesse paralelo, chegam até aqui, sai o retorno de número 3, passa aqui, vem para cá, passa nesse trecho, liga nessa lâmpada, liga nessa lâmpada, liga nessa lâmpada, e também liga nessas outras 3 lâmpadas aqui. Ficou claro isso, pessoal? Show de bola. Maravilha, né? Esse negócio de eletricidade é fácil demais. Quando tem um professor assim explicando fácil, é bom, professor. Ah, obrigado. Mas vejam, o que é... Por isso que eu estou pedindo para vocês, pessoal, que vocês façam os diagramas, tá? Façam os diagramas de forma a treinar e visualizar. E aproveitando também que na hora que você for fazer um diagrama, surgir uma dúvida, a gente está aqui para tirar dúvidas. Então, você pode trazer aqui, tanto nos dias de aula como no dia de tutoria, e trazer o diagrama para a gente discutir aqui quais seriam as possibilidades. Lembrando que a nossa próxima unidade curricular vai ser uma unidade curricular de projetos. E em projetos, uma das atividades do projeto vai ser fazer um diagrama unifilar como esse.
Tá bom? Jonas, levantou a mão, tem dúvida? Não, professor, desculpa, foi um engano aqui. Nada, tranquilo. Tá? Então, vejam, pessoal, esse diagrama aqui, né, que eu fiz aqui à mão livre, mas vejam, qual a ideia? A ideia é você entender o sentido das coisas que você está fazendo. Então, por isso que eu faço questão de, faça o diagrama multifilar. Por quê? No diagrama multifilar, eu vou entender como os elementos estão conectados. Isso é fundamental para que na hora que você vai fazer a instalação, você saiba exatamente como é que você vai fazer. E eu sempre digo, vai fazer uma instalação, está em dúvida em como vai conectar as coisas, faça um diagrama multifilar, porque evita erros. Tá? Uma outra dica interessante é neutro nunca vai para o interruptor. Tá? Neutro não vai para interruptor. Então, o que acontece? O neutro ele vai passar direto para a minha lâmpada. Apesar que existem exceções. Tá? Existem exceções. Vou mostrar para vocês depois um diagrama com um componente novo que, pela forma como ele é construído, se obriga à necessidade de um neutro no interruptor. Mas isso a gente vê no momento certo. Tá? Outro detalhe importante, pessoal. Existem muitos dispositivos no mercado que na hora que eu vou ligar, eu vou precisar entender como é que ele funciona. Tá? E na hora que eu vou fazer um diagrama multifilar, às vezes eu não tenho uma simbologia. E aí ressalta-se, tá, pessoal, que em qualquer projeto é necessário que você coloque sempre uma legenda. Como essa simbologia que eu estou colocando aqui não é mais padronizada, eu preciso sempre colocar uma legenda. Então, eu vou colocar aqui, interruptor simples. Lâmpada. Teto. Interruptor. Paralelo. Então, assim, vai fazer qualquer diagrama, é interessante criar do lado uma tabelinha indicando a legenda de cada um. Diga, doutor Nerismar, o que é que o senhor quer falar? Pode falar aí. Professor, na unidade curricular de projetos, a gente vai utilizar algum programa ou vai ser no lápis mesmo? Essa é uma coisa que a gente vai discutir no momento certo. Beleza, professor, que eu sou curioso, entendeu? Tranquilo. Nerismar, veja, são dois pontos importantes. Se todo mundo tivesse acesso a um computador, né, um desktop, um laptop, a gente pode tranquilamente utilizar um software de CAD. Tem um software de CAD gratuito que nós podemos utilizar. Tá? Você pode baixar, instalar e fazer o projeto todo nele. Tá? Como nem todo mundo, né, tem acesso ou recurso para comprar um computador, um desktop, seja lá o que for, e que ainda consiga rodar um CAD, é mais provável que eu opte por trabalhar no papel. Tá? No papel. Diga, Ronaldo. Então, assim, provavelmente eu vou optar por trabalhar no papel. Diga, Ronaldo. Dê a dica desse aplicativo de CAD gratuito para treinar. Então, assim, já eu coloco o nome aqui. Então, assim... Obrigado. Para começar, não sei nem o que é CAD. Eu também sou ruim. Desculpa, professor. Eu também sou ruim na informática. Tranquilo. Faz parte.
Então, assim, a ideia é que a gente trabalhe, tá? Em princípio, no papel. Agora, quem tiver acesso a um desktop, a um laptop, vai poder fazer no computador? Sim, vai poder fazer no computador, tá? Agora, quem não tem, faz no papel, sem problema, tá? Um outro detalhe importante, eu diria para vocês que a maioria dos projetos, a maioria não, é 100% mesmo dos projetos, são feitos em sistemas computacionais, tá? E existem diversos sistemas disponíveis no mercado. A maioria pago, né? E caro. Mas vamos ver também aí como é que vai funcionar aí a sequência de atividades e estabilização dessa pandemia, porque vocês voltando para a escola, a escola normalmente tem recursos, tem lá os computadores, tem lá o sistema de CAD para a gente trabalhar, tá bom? Para quem não conhece o que é CAD, existe uma cadeira mais à frente, se eu não me engano, onde se trabalha a parte de CAD. Se não tiver, na disciplina de projetos, quando a gente está na sala de aula, a gente aprende CAD e aprende a fazer o projeto também. Para quem não sabe o que é CAD, CAD é uma sigla em inglês, tá? Que traduzindo para o português significa desenho assistido por computador. A sigla em inglês é Computer Aided Design, CAD, ok? Dúvidas, perguntas? Vejam, eu vou preparar uma aula para vocês, para a gente falar sobre um dispositivo novo que tem no mercado. Diga, Nelismar. Não seria interessante a gente ver primeiro CAD e depois projetos? O que é que o senhor acha? Mas, né? Eu não me recordo agora se existe uma disciplina de CAD. Eu confirmo, deixa eu verificar aqui, eu confirmo para você. Vou confirmar agora. Um momentinho, que eu já vejo aqui. Porque se tivesse unidade curricular aí, e a gente for fazer primeiro projeto, depois ver CAD, aí é como se botasse o carro na frente dos bois, né? Verdade. Deixe-me ver aqui, rapidinho. Tem não. Professor? Pode falar, Rafa. Eu peguei uma manutenção aqui na casa de um cliente aqui, voltando para o bipolar, que ele vinha fase neutro e retornava fase neutro com chuveiro. O pessoal faz isso, mas é um perigo, né? Porque, assim, se for um interruptor simples, pessoal, você vai observar que os interruptores que eu falo aqui para vocês, e a maioria deles, eles suportam a corrente de 10 amperes. Então, os chuveiros que a gente tem no mercado solicitam correntes maiores do que essa, né? Então,
se você usar um interruptor para desligar o chuveiro, está errado, né? Porque a norma prevê que não pode ter interruptor nessa região do banho, tá? E ainda por cima utilizando um interruptor que não tem a capacidade de corrente, tá? É vendido no mercado, tem um interruptor, o pessoal compra interruptor para chuveiro, tá? Que tem capacidade de 40 amperes. Mas, como eu já disse, a norma proíbe o uso de interruptor dentro do banheiro para o chuveiro, tá bom? É tanto o interruptor quanto a tomada, né, professor? Tanto interruptor quanto a tomada, perfeito. Tanto interruptor quanto a tomada. Rides, eu não consegui entender sua pergunta. Você pode refazer, por favor? Rides, você pode refazer sua pergunta, por favor? Enquanto o Rides está refazendo a pergunta, José Wagner está perguntando aqui, como posso adquirir os blocos ou a simbologia voltada para elétrico, para desenhar no CAD? Veja, José, existem alguns sites que disponibilizam algumas simbologias gratuitas, tá? Mas a maioria são simbologias que são, os blocos são pagos, tá? Então, o que acontece? Na maioria das vezes, eu recomendo que você crie os próprios blocos. Professor, boa noite. Boa noite, Rites. Eu queria perguntar por que essa simbologia que você faz em Deus. Só uma pergunta que eu tô meio indecisa, que eu tô meio confusa. Usa fase e neutro. Fase é aquele que tem um risco, o neutro é aquele que tem um risco e a perninha, e o fase é aquele que só tem um risco parecido I, né? Esse aqui é o fase, Rites, ó, fase. Esse primeiro é o fase. Esse aqui é o neutro. Tá? Esse que é só a metade é o retorno. Ok? É que eu não estou conseguindo ver aqui, não. Peraí, deixa eu botar aqui novamente. Na imagem. Consegui botar na imagem. Estou vendo agora. Fase. Neutro. Retorno. Ok? Entendi. É porque eu já sabia, porque eu estava meio confuso. Tranquilo, Ricardo, tranquilo. Pode perguntar. Professor, quando a pessoa vai fazer uma instalação, a pessoa sempre bota o fio terra no meio, né? Entre o fase e o neutro, né? Na tomada. Na tomada, sim. Na tomada, o terra é sempre no meio. Tá certo. Vejam, Adriano, aquelas atividades você tem que... você só consegue visualizar no computador, você não consegue imprimir, não. Tá? Você tem que abrir lá no computador, realmente tá chatinho lá, porque eu até tentei conseguir o PDF dela, mas não tenho. Nem eu tenho acesso ao PDF dessas tarefas. Então, você tem que abrir, olhar o que a questão está pedindo e fazer o diagrama no papel. Tá, Adriano? Realmente não dá para imprimir, não. Você vai ter que visualizar a questão e depois fazer a tarefa no papel. Diga, Adriano. Tudo bem, tudo bem. Eu não estava conseguindo visualizar, mas tudo bem, obrigado. Ok, Adriano. Senhores, e aí, o que é que vocês mandam? O que é que vocês querem mais? Alguma dúvida? Professor. Diga. Então, o senhor confirmou lá que não tem CAD, né? Não tem CAD. Nem nada parecido? Não. Está dentro das cadeiras de projeto. Como é que é? Está dentro da cadeira de projeto.
Na matriz curricular não tem CAD. Maravilha. Não tem? Não tem. Não tem AutoCAD, não. Tá? Aqui, ó. O básico aqui, comunicação oral e escrita, eletricidade, comunicação oral e escrita, eletricidade, leitura e interpretação do desenho, QSMS, instalações elétricas prediais, projetos elétricos, segurança e eletricidade, acionamento de dispositivos elétricos automatizados, instalações elétricas industriais, projetos elétricos industriais, eficiência energética, gestão da manutenção, instalação de sistemas elétricos de potência, CEP, manutenção elétrica predial e industrial, manutenção e operação de sistemas elétricos de potência, projetos de sistemas elétricos de potência, educação empreendedora. Não tem CAD. Complicado, né, professor? E aí, tô vendo aí que tem projetos elétricos industriais. Como a gente vai elaborar um projeto sem conhecer, tipo, nenhum programa aí, nenhum... Não, veja só, Neismar, são 2 pontos importantes, tá? Para que eu possa fazer um projeto, eu não preciso do software de computador, tá? Eu consigo fazer o projeto sem usar nenhum software de computador. O que nós vamos trabalhar aqui é como fazer o projeto, tá? Eu vou fazer o projeto. Então, a gente vai aprender a dimensionar os cabos, dimensionar os componentes, fazer os diagramas, tudo isso, tá? Então, eu consigo fazer todo o meu projeto sem utilizar nenhum software de CAD. Ok? Agora, você pode fazer o projeto usando o CAD. Mas, veja, o CAD é só uma ferramenta de desenho, tá? Eu sempre falo isso para as pessoas, que as pessoas acham que quando olham um desenho como esse aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Quando as pessoas olham um desenho como esse aqui, aí acham que isso aqui é o projeto. Isso não é um projeto, isso é um desenho, tá? O projeto, ele envolve o desenho, é uma parte do projeto, tá? Envolve o dimensionamento, ou seja, eu preciso fazer um memorial de cálculo, onde eu vou escrever e descrever tudo que eu vou dimensionar, alinhando com a norma, ou com as normas, e eu preciso aprender a calcular corretamente bitola de cabo, quantidade de cabo, fazer o diagrama, tudo isso eu faço sem o uso do CAD. O CAD é apenas uma ferramenta de desenho. Entenderam? Perfeitamente, professor, perfeitamente. Peguei um serviço aqui, professor, que o cara disse que tinha o projeto do engenheiro. Quando eu peguei o projeto, simplesmente só tinha o desenho e marcando só os pontos. Só o lugar onde ia pegar o ponto. Isso, exatamente. Então, assim, um projeto, ele requer um memorial descritivo, né, que vai ter lá todo um cálculo, né, vai ter tudo lá especificado para que você possa seguir adequadamente. Deixa eu mostrar aqui um memorial descritivo para vocês, rapidinho, só para a gente encerrar a aula de hoje. Deixa-me ver. Professor, só uma pergunta. Pode perguntar, meu jovem, fica à vontade. O senhor poderia disponibilizar um projeto aí com alguma simbologia aqui no chat, que aí facilitava, né? Assim, para quem quisesse desenhar no CAD. Posso sim. Deixa eu só ver aqui. Só rapidinho. Obrigado. Tranquilo. Professor, pode falar. Uma informação, a Autodesk, que é o fornecedor AutoCAD, ela libera para estudantes o uso gratuito do AutoCAD, né? Tem um modo de fazer. A pessoa vai lá e pega a declaração do Senai, se é elegível, e manda para eles liberam o uso do AutoCAD. Isso. Pode sim. Mas assim, Luiz, qual o detalhe? Como eu falei ainda há pouco, né?
Quem tem acesso, né, quem tem condições de ter um laptop, né, um desktop, um laptop em casa, como eu disse, a gente pode adotar o uso de um CAD qualquer, tá? Inclusive a versão gratuita para alunos que o AutoCAD, que a Autodesk disponibiliza. O problema é que as pessoas, uma grande parte dos alunos não tem computador. Tanto é que eu acho que a maioria daqui, eles acessam através do celular, não é verdade? Eu falei mais para os curiosos mesmo, assim, para o pessoal. Não, tranquilo. Mas assim, como eu disse, no desenvolvimento do curso, aqueles que têm habilidade e recurso, né, para usar o CAD, fica à vontade, vai poder usar o CAD. Aqueles que não têm a habilidade e o recurso, aí a gente vai para o papel mesmo, tá? Mas, assim, do ponto de vista da aprendizagem, de você aprender a fazer o projeto, você não perde nada, né? Vai ficar, logicamente, na pendência de, no futuro, fazer um curso de CAD para você poder fazer o desenho do projeto no CAD. Tá certo, Luiz? Obrigado pela contribuição. Tranquilo. Beleza. Eu não achei aqui o memorial, pessoal, os arquivos aqui, meu computador está meio lento hoje, mas na semana que vem vocês me cobram, eu mostro para vocês. Mas aqui, isso vai ser assunto para a cadeira de projetos, tá? Vocês têm alguma dúvida, além disso, pessoal, a respeito da aula de hoje? Vejam que a gente... Diga, Rafael. Vejam que a gente já viu a tecnologia do interruptor paralelo, do interruptor simples, do interruptor de duas seções, o paralelo e o intermediário, tá? Eu vou agilizar. Semana que vem a gente vai ver mais alguns, apesar que semana que vem, acho que na segunda-feira, eu vou falar sobre a tecnologia dos condutores, tá? E vamos entender os condutores, e na sequência eu vou mostrar para vocês como é que é feito o dimensionamento do condutor. Provavelmente sim, Rides. Amanhã eu estou colocando esse vídeo, tá? Beleza, então, professor. Então, até segunda. Até segunda para vocês. Boa noite, professor. Até segunda. Boa noite. Gabriel está dando mais uma dica aí, tá, pessoal? Boa noite, professor. Bom final de semana a todos e até segunda. Até segunda. Boa noite a todos e um bom final de semana. Que Deus abençoe.